Então, muito obrigado, né, pelo convite, para a gente conseguir estar aqui hoje conversando. É sempre um prazer especial voltar para cá, porque eu descobri o Espiritismo, descobri não, mas eu comecei a participar do Espiritismo aqui em Porto União, lá no centro, lá o LEU, né, no Lar Espírita União, e aí acabei saindo por aí. Mas a nossa conversa de hoje é o que realmente importa, tá? Eu vou pedir licença para vocês para falar sentado, porque eu não tenho uma perna e de repente se eu tropeçar e cair vai ser um vexame, então é melhor a gente conversar assim, tá certo? Muito bem, o tema da nossa palestra, eu não sei se vocês recordam disso não, mas é como os anjos mudam a nossa vida. Porque esse ser, o anjo, está sempre presente no nosso dia a dia. Está lembrando o tempo inteiro e tal. E normalmente, então, é mais fácil a gente assimilar esse conteúdo pensando dessa forma. Mas para começar a falar de anjos, para estabelecer a base da nossa conversa, como a gente vai se acertar, eu vou começar a definir para vocês Deus. Nesse livro aqui, logo na primeira pergunta, o Livro dos Espíritos, logo na primeira pergunta, o Sr. Kardec já começa definindo isso, mas ao longo do livro ele vai definindo umas outras características de Deus. Então veja, eu vou definir para vocês algumas características de Deus e vocês podem concordar ou não. De qualquer maneira, discordar não vai mudar nada. Deus continua Deus e fim de papo, né? Independente do que a gente pensa. Mas algumas vezes tem pessoas, quando a gente fala de Deus, que mudam a ideia de Deus. Assim, pô, tu destruiu meu Deus, agora meu Deus é outro. Entende? Sabe? Então, por isso que é importante a gente definir, porque algumas coisas que nós vamos falar sobre os anjos, essa base de Deus vai dar razão e lógica naquilo que a gente vai estudar ainda e vai conversar, tá bom? Então veja, o que os espíritos mesmo ditaram ao Sr. Kardec sobre características de Deus. Primeiro, Deus é eterno. Isso significa que Deus não teve início e não terá fim. Tá certo? Os anjos não têm fim, mas têm início. Essa é a diferença básica. Então, Deus sendo eterno, não teve início e não tem fim. Sempre existiu. Outra característica, ele é imutável. O que você entende que Deus é capaz de fazer, de obrar, de cobrar, de ensinar hoje, ele fará isso durante toda a tua existência. Tá certo? Sempre será desse jeito. Outra coisa, é imaterial. Então, no universo, nós temos três coisas: Deus, Espírito e matéria. Ou alma, anjo e matéria. É isso que existe no universo. Como ele é imaterial, ele não pode ser tocado. Então, quando a gente vê umas imagens de Deus, aquele senhorzinho de barba branca, aquele físico parudão, tipo quem faz academia, aquelas coisas todas, esse Deus não existe. Isso é uma representação que os artistas imaginavam de Deus, um ser perfeito, né? Ele teria que ser assim, assim. E como é muito velho, tem barba branca e cabelo. Não é assim. Deus não tem olho, não tem dente, não tem boca, não tem mão, não tem perna. Deus é Deus. Desde o começo, de antes da gente existir, do universo existir, Deus já era Deus. Tá? Então por isso que ele é eterno. Outra coisa, é único. Deus é único. Porque se tivesse um outro, ele não seria Deus. Os dois seriam deuses e aí já começa a briga, né? Porque eu gosto mais daquele Deus do que daquele. É o que os gregos tinham de problema, porque tinham Deus disso, Deus daquilo, os romanos Deus disso, Deus daquilo, e viviam se pegando, né? Outra coisa é todo-poderoso. Vocês escutaram falar disso? Senhor Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso.
O que significa todo-poderoso? Pode fazer qualquer coisa. E ele faz? Não. Não, porque tu vai chegar e dizer, Deus, me dá um carro novinho, 0 km ali, porque eu quero... Normalmente eu quero fazer o bem, eu quero levar as criancinhas para... Então já me dá um ônibus novo. Vai estar o ônibus ali quando a gente sair? Não. Ele pode fazer? Pode, mas não vai fazer. Por quê? Porque ele espera que nós, os filhinhos dele, façamos a nossa parte. Senão, que graça que tem? Quem recebe tudo de graça, tudo na mão, na hora que pede, dá que valor? Vocês podem olhar isso nas próprias crianças no entorno de vocês. Começam a dar tudo que elas pedem, quando chegam na fase adulta, acham que o mundo tem que dar também tudo que eles pedem. E não funciona assim. O mundo não faz isso. Tá? E a outra coisa que é extremamente importante, e é aqui que nós vamos começar a nossa discussão, Deus é soberanamente, ou seja, ninguém mais, em qualquer lugar, qualquer pessoa que você possa imaginar, não é no nível dele. Então Deus é soberanamente bom e justo. Tá certo? Muito bem. Injeção é boa? Não. Mas e se eu tiver com dor? E se tiver uma inflamação? Não é boa? Tem que tomar. Diminui a dor de alguma forma, não? Da picada? Diminui a dor que a gente sente, mas da picada é a mesma. Então o fato de Deus ser soberanamente bom não significa que tudo que ele faz é agradável. Então às vezes a gente tem que enfrentar umas pedreirazinhas daquelas bem boas. Por quê? Para aprender e nunca mais cometer a falha. Mas o que ele nos oferece, mesmo que seja esse sofrimento, ele tem uma função boa. Então uma coisa boa não é necessariamente uma coisa agradável. Faz sentido isso para vocês? Beleza. E justo, ou seja, nada do que nos acontece, ou do que acontece ao nosso redor é injusto. E a gente olha assim, meu Deus, mas eu vejo tanta injustiça no mundo. E tem injustiça no mundo um monte. Mas a pergunta que eu tenho que fazer não é se tem injustiça, é se tem algum injustiçado. E esse não existe. Quando a injustiça ocorre, ela tem normalmente dupla função: corrigir o erro e ensinar um comportamento novo. Por isso que a gente dá uma sofridinha de vez em quando. Porque escolhe fazer meleca, meter o pé na jaca, e aí depois a conta chega, né, para todo mundo. Você fez alguma coisa errada, tem consequência. Fez alguma coisa boa, tem lucro. Essa é a justiça divina. E Deus não quer que a gente sofra ou morra. Deus quer que a gente aprenda. Esse é o grande plano divino. Aprender. E quando eu aprendo, eu não cometo mais aqueles erros bestas que a gente cometia no passado, mas tem muitos que a gente ainda comete. Então ele vai ensinando a gente justamente a corrigir essas coisas. Bom, lembra que eu falei que no universo existe Deus, acabamos de definir, espírito e matéria. Quem são esses espíritos? Que às vezes o povo fica com medo, né? Meu Deus, espírito, eu estou lá naquela nossa casa do caminho e eles falam de espírito, espiritismo, daqui a pouco aparece um espírito materializado. Esqueçam isso, senão não vai ser assim. O espírito habita dentro de cada um de nós e é isso que eu quero caracterizar com vocês agora. Mas o espírito não é eterno, o espírito é imortal, mas não é eterno. Por quê? Porque ele é criação de Deus, que é eterno. Sempre existiu. E ele vai criando espíritos, e quem lê a Bíblia aqui sabe que Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje. Qual é o trabalho de Deus? Fazer espírito.
esse povo que está todo por aqui, na terra e em todos os outros lugares. Esse é o trabalho divino, porque ele quer que todo mundo vá se transformando e aprendendo e crescendo, e acaba virando os anjos que estão no título dessa nossa conversa de hoje. Então veja, todos esses espíritos são criados simples e ignorantes. Aqui nós temos que entender bem, porque a gente acha que simples é uma palavra boa. Mas ignorante, meu Deus, aí já começa o problema. Mas ignorante só significa que a gente não sabe nada. Então, quando ele cria, todos os espíritos são simples, criações muito simples e ignorantes, não sabem nada, porque nós somos criados com a função de aprender. Acabei de dizer isso, Deus não quer que a gente sofra ou morra, quer que a gente aprenda. E aí começa o nosso trabalho. Então veja, a justiça divina começa já nesse ponto. Porque se ele cria todo mundo simples e ignorante, no nascimento todo mundo é igual. Todo mundo é igual, do mesmo jeito. Senão não seria justo, né? Já pensou? Deus faz lá um ser bonito, saudável e tal, e faz um outro feio, barbudo, velho, barbudo, sem pernas, sem história. Que justiça tem nisso? Que justiça tem, por exemplo, em algumas crianças, alguns filhos que nascem no centro da cidade, no luxo, num bom espaço, participam de uma boa escola, e tem aquele pessoal da Ribeira que mora embaixo de uma ponte e nasce uma criança toda doentinha, fraquinha. Que justiça tem nisso? Daí é uma outra história que vocês ainda nessas conversas e estudos que vocês estão iniciando aí a fazer, vai ser explicado. Não é a hora agora, porque senão a gente não tem tempo para falar isso tudo, mas tem explicação. Podem ter certeza que tem explicação, tá certo? Esse livrinho explica muita coisa. Aliás, esse livro mudou a minha vida. Certamente mudará de vocês, não tenho a menor dúvida disso. Mas precisa ser olhado com inteligência. Não pode ser levado ao pé da letra, tem que ser entendido o que eles estão falando, e eles vão esclarecendo. Mas a Bíblia também é assim, é cheia de parábolas e contos e linguagem figurada, e se a gente lê a Bíblia ao pé da letra, nós ainda estamos matando gente porque ela costurou uma roupa com duas linhas diferentes. Nós vamos matar a gente porque o cara planta um terreno sem uma divisa entre duas plantações. Isso está no Velho Testamento, mas isso é figurado. É uma imagem para a gente entender o que nós devemos fazer, tá? Então, a justiça divina faz isso com a gente. Põe todos na criação, no nascimento, no mesmo ponto. E aí a gente começa a viver. Aí, alguns hoje estão melhores que outros. Por quê? Fizeram escolhas melhores. Outros fazem umas escolhas piores. E eu tenho certeza que vocês conhecem gente que fizeram escolhas muito ruins e estão numa situação muito problemática. Vocês fizeram uma escolha boa. Vocês estão reunidos num ambiente limpo, iluminado, tranquilo, sem barulho, tá certo? Para aprender uma coisa de uma pessoa que vocês nem conhecem. Mas muita gente ali conhece. Eu não sei nem por que eles sentam do lado ali. Acho que é para vigiar vocês. Vocês estão prestando atenção ou não e tal. Mas entende? Então, tem pessoas que já têm mais experiência nesse assunto do que vocês. Qualquer dúvida, perguntem a eles. Essa moça morena aqui no canto, ó, tem um tempo de espiritismo longo. Então tem muita coisa para falar. Tem outros ali, tem a Débora, conhecida, a Yolanda está escondida lá atrás, tem a Cleusimere. Perguntem, eu não conheço muito bem a história dos outros, mas perguntem. Dúvida, pergunta. Por quê? Porque quando eu vou desenvolvendo a minha inteligência, vou aprendendo, eu posso fazer escolhas melhores. E aí vem a parte importante. Quando Deus nos põe no caminho, nos cria,
simples e ignorantes. A gente não nasce sabendo, eu sou o Ingo. Não, e o Ingo existe hoje, a Isabel existe hoje, a Daniela existe hoje. Na próxima existência nós não vamos ter esse nome. Acabou. Por isso que Jesus fala que o homem morre uma única vez. Esse homem morre uma única vez. Mas o espírito imortal, aquele que vai virar anjo com aprendizado, esse não morre. Mas também não tem nome. É a gente que põe nome nas coisas. Deus não precisa de nome, ele sonda o coração de cada um. Então nós vamos aprendendo dessa forma. E esses espíritos que ele cria, este livro chama de o princípio inteligente do universo. Então toda a esperteza que vocês têm, não é desse corpo que vocês têm, é do espírito que vocês são, do anjo que vocês vão se tornar. E aí todo mundo começa a crescer. Só que esse desenvolvimento tem duas características. Uma é a inteligência, a intelectualidade, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos ouvindo um tema, estudando, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, de questões de dentro desse livro. Isso é desenvolver a inteligência. O outro aspecto é a moralidade. Ou seja, eu aprendo primeiro, porque elas nunca vão juntas. Sempre uma vai primeiro, e é a inteligência. Por quê? Porque quando eu aprendo as coisas como Deus quer, eu posso fazer escolhas melhores. E essa escolha melhor faz uma elevação em moralidade. Daí eu vou crescendo na inteligência e na moralidade e vou me tornando uma alma cada vez mais pura. E vocês devem estar se perguntando, mas por que uma hora ele fala espírito, outra hora ele fala alma, depois ele fala anjo? Será que ele tomou um café meio pesado demais, alguma coisa assim? Não. Na verdade é só palavra. No fundo tudo é espírito, imortal. Quando ele está encarnado, como nós estamos hoje, tem um corpo de carne, ele é chamado de alma. E esse espírito, quando ele vai evoluindo em inteligência e moralidade, quando ele fica absolutamente puro. Vocês conhecem algum espírito puro? Hã? Nenhum? A senhora lê a Bíblia ou não? A senhora lê a Bíblia? Não lê a Bíblia também? Mas a senhora já escutou falar de Jesus, não? Pelo menos no Natal a gente diz, nasceu o menino Jesus. Esse era um espírito puro. Esse era um espírito puro. Este é um anjo. Então, quando o espírito não tem mais defeitos, ele é chamado de anjo. E nós conhecemos alguns. São Gabriel, o anjo da Anunciação, e outros nesse caminho. Tá certo? Mas isso é só para ilustrar a ideia, para a gente entender o que é espírito. Então, esse crescimento em inteligência e em moralidade nós chamamos de evolução espiritual. E aqui, entre nós, existem espíritos mais evoluídos que outros. Então eles são melhores moral e intelectualmente que outros, mas não tem mérito maior ou menor. Porque todos são filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, e foram criados simples e ignorantes. Só que alguns têm mais tempo de existência, tiveram mais reencarnações, tiveram mais vidas, tiveram mais nomes, tiveram mais experiência, e por isso hoje sabem mais. Isso não significa que a gente não pode alcançá-los. E muito rapidamente nós vamos desenvolvendo inteligência e moralidade, tá certo? Então, pegando a gente como termo de comparação, entre nós
existem alguns melhores e alguns piores, alguns superiores e alguns inferiores. E tudo bem. Quem não está no nível mais alto, aprende com os que estão no nível mais alto. Porque é responsabilidade desses mais adiantados ajudar os que estão um pouco mais atrasados, para que todos caminhem bem. Coloquem uma palavra na cabeça de vocês: bem comum. Daqui a pouco isso vai ser determinante. Então, esses espíritos um pouco mais adiantados, essas almas mais adiantadas, hoje, nessa existência, têm a responsabilidade atribuída por Deus de trabalhar pelo bem comum, de ajudar os outros. É o que faz, por exemplo, um lar espírita desse vir num local como a Limeira. Eu não conheço a Limeira bem, mas fornecem sopa, fornecem instrução, cuidam das crianças. Isso é coisa de pessoa de bem. Uma pessoa que está trabalhando no bem comum. Mas, por existirem pessoas melhores que eu, existirem pessoas no meu nível, existirem pessoas piores, nós atraímos essas pessoas. Como? Pela tônica vibratória. Então, quando eu me torno um anjo, eu atraio para o meu lado anjos. Quando eu sou perverso, eu atraio para o meu lado perversos. Essa é a lei da natureza, é assim que funciona. Então vejam, e nesse livro tem uma questão que é a 459, que talvez vocês queiram discutir com quem tem um pouco mais de experiência. Essa questão, o Sr. Kardec pergunta aos espíritos que ditaram esse livro, aos anjos que ditaram esse livro, se os espíritos influíam na nossa vida. E ele responde assim: muito mais do que você imagina. De ordinário, de comum, de quase certo, sempre, eles é que nos influenciam. Então, às vezes a gente acorda de manhã e tem aquela impressão assim, né? Pô, hoje eu estou sentindo necessidade de fazer um bem para alguém. Vou lá no lar espírita, vou fazer uma sopa, vou estudar um negócio, vou cuidar de uma criança, vou falar uma coisa. É isso. Ou eu acordo dizendo assim: hoje eu vou meter o pé na jaca. Hoje eu vou fazer uma meleca que eu vou me arrepender o resto da vida, mas vou fazer. Mas se vai se arrepender, por que faz? Porque eu gosto. Eu quero fazer. Você acha que você, participando de um lar espírita, quer fazer uma coisa ruim? Não. Mas e por que eu quero? Porque tem alguém soprando na minha orelha. Vai, faz, atrapalha, mente, rouba, estraga, quebra, não faz. Vão te pedir para fazer uma coisa? Não vou fazer, não quero fazer. Hoje não estou com vontade, não vou fazer. E não mexe comigo que eu acordei com 2 pés virados. Todo mundo tem 2 pés virados para frente, pode virar para o lado e assim por diante. É assim que funciona. Então, eu recebo influências desse pessoal que está ao meu redor. Então eu tenho amigos ao meu redor, outros espíritos que nesse momento não têm um corpo físico, bons e outros não tão bons. E eu atraio esses espíritos para o meu lado. E um desses espíritos vocês conhecem, vocês dão o nome de anjo da guarda. Ele existe de fato. É um espírito, é uma alma não porque não está encarnado, é um espírito que assumiu a função de sempre dizer assim: olha, faça o bem. Não tem aqueles desenhos com um diabinho aqui, um anjinho aqui? Só, faz isso, faz o bem. E o diabinho está, não faz. Eu escolho quem eu vou querer seguir. E o anjo da guarda assumiu, é como se fosse um padrinho. Tu nasce e diz assim: pode dar um corpo para ele que eu vou cuidar dele.
Vou fazer todo o possível para que ele dê certo, aprenda, cresça, desenvolva e assim por diante. Entenderam isso? Então sempre tem gente do nosso lado, sempre gente influindo. Eu é que tenho a responsabilidade de fazer a boa escolha. Porque pensar porcaria a gente pensa todo dia, mas eu não preciso fazer. A escolha é minha fazer ou não. Mas eu também tenho bons pensamentos durante o dia. E a escolha é minha fazê-los ou não. E é assim que funciona. E é assim que o anjo da guarda nos acompanha. Então, se tem espírito bom do meu lado, se tem espírito mal do meu lado também, que tem interesse que eu fale, como é que eu vou fazer para ter só os bons do meu lado? E eu tenho o que fazer. Eu posso começar, por exemplo, observando meus pensamentos. Se eu penso uma bobagem, é influência de alguém não tão bom. Como é que eu vou me livrar dele? Porque se eu continuar nessas bobagens, ele vai ficar do meu lado e mandando cada vez mais. Cada vez mais. Ele vai ali, vai. Então eu quero que ele se afaste. O único jeito dele se afastar é se aquilo que eu faço e penso não agrada a ele. Então, se eu começar a pensar coisas boas, esse indivíduo só pensa coisa boa. Para que me interessa um cara desse que não faz uma maldadezinha, não faz uma bobagemzinha, não estraga uma coisa, não mente, não rouba? Para que eu quero um bicho desse? Não serve para nada, é um inútil. Então, quando eu começo a mudar o meu pensamento e começo a pensar coisas boas, eu começo a atrair espíritos cada vez melhores. Imaginem se eu mudar o meu sentimento e eu começo a não ter mais inveja, começo a lutar contra o meu orgulho, começo a lutar contra o meu egoísmo. Para que um espírito mau quer alguém que está lutando contra a sua própria inveja, o seu orgulho, o seu egoísmo? Não serve esse indivíduo para ele. Então eu vou mudando. Se eu mudo o meu pensamento e o meu sentimento para algo melhor, as minhas ações também mudam. Minhas ações também vão mudar. E elas vão começar a ser melhores. Aí quem está em volta e não é tão bom assim, vai olhar, mas olha, o cara só está fazendo bem. Esse não me interessa. Vou procurar um outro que é mais capengazinha e vou pegar aquele. Porque dá muito trabalho cuidar de gente que só pensa bem, sente bem e faz o bem. É muito trabalhoso. Esse cara anda sozinho, acompanhado pelo anjo da guarda e a turma que vocês conhecem, que já morreram, já desencarnaram, e eram seus grandes amigos, seus amores. Avô, avó, mãe, pai, tio, tia, que gostavam de vocês e vocês lembram deles. Pô, era uma pessoa boa. Eles estão aí porque eles são simpáticos, eles continuam gostando de vocês. Só que agora não tem mais corpo físico. Só é a única diferença. Mas o sentimento é o mesmo. Como eu tenho certeza que tem gente aqui que já não tem mais mãe, quase que diariamente ora pela mãe, faz uma prece pela mãe, pelo pai, para que esteja bem, para que esteja feliz, para que esteja em equilíbrio. Isso é pensar bem, sentir bem e agir bem. Mas tem outras coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu tenho dúvida se esse é um pensamento bom ou não. Então eu tenho uma coisa que eu posso fazer, não custa nada. Qualquer tempo serve, tá? Qualquer tempinho, 10 segundos, 1 minuto, meia hora, não importa. Chama prece. Nada me impede de fazer prece o dia inteiro. E numa prece eu posso pedir, só que quem pede, normalmente é mendigo, né? Que não tem nada, fica pedindo tudo e não faz nada. Mas eu posso pedir, eu posso louvar. Pai nosso que está no céu, santificado seja, isso é louvar. Eu posso pedir, louvar e agradecer. Então qualquer coisa boa, estão sentindo esse cheirinho? Legal, né?
Alguém já fez uma peça de agradar esse cheiro? Já pensou se fosse um cheiro de bufa aqui no ambiente? Ia ser ruim da gente aprender. Mas com esse cheirinho, a gente já sabe que prestando atenção vai ter recompensa depois. E é isso que acontece. Cada coisa boa que a gente faz, a gente é recompensado por isso. A gente avança mais, a gente aprende mais. E assim nós vamos indo. A outra coisa é caridade. Então eu faço prece o dia inteiro e tento exercer o máximo a caridade, porque é isso que Jesus nos pede. Mas não é só a caridade material, existirão muitas outras caridades a serem feitas, e cada um vai ser melhor num tipo de ação. Alguns vão trabalhar na área de saúde, outro no ensino, alguns vão ser um bom mecânico, outro um bom borracheiro, tudo isso é caridade. Prestar um bom serviço para as pessoas, isso é caridade. Tentar ensinar algo melhor e novo para as pessoas, isso é caridade. É isso que Deus espera da gente e é isso que Jesus nos ensinou no seu dia a dia. E só viveu 3 anos e pouco da vida pública nos mostrando como fazer. E no entanto fez. A outra coisa, eu não sei se é uma prática comum, mas chama evangelho no lar. Eu não sei se isso é ensinado para vocês, mas a gente aprende a fazer esse ritual de contato com Deus na própria casa. E se na minha casa toda a minha família participa, todo mundo se ajuda, essa casa é protegida. Porque os espíritos maus que querem o mal de alguém não vão se aproximar dali, vão estar protegidos. E essa é a ideia. Então, se ainda não é prática, sugiro que ensinem as pessoas todas daqui da comunidade a fazer a prática do Evangelho no lar. É como se você fizesse uma missa, um culto na tua casa, com a tua família. Tá certo? E aí a gente acaba crescendo também. E a outra coisa são estudos sérios. Estudo continuado, no dia, na hora, no tema, ou no livro, ou qualquer um deles, a gente vem e estuda isso seriamente. Por quê? Lembram que eu falei que Deus quer que a gente aprenda? Esse é o jeito de aprender. Então, quando eu aprendo mais, quando eu me torno mais inteligente, é a melhor caridade que eu posso fazer. Porque uma pessoa inteligente, ela consegue fazer escolhas melhores, crescer moralmente e melhorar tudo que está ao seu redor. Isso é trabalhar pelo bem comum. E é isso que Deus, nosso Criador e Pai, quer. É isso que Ele quer. E tudo isso vocês têm oportunidade de aprender estudando Espiritismo. Mas aqui vem uma coisa importante. Espiritismo não é uma religião. Não pensem que isso aqui é um templo espírita. Não. Aqui é um local de estudo, aprendizado e realização da caridade pelo bem comum. É isso que se faz aqui. Então, o Espiritismo não é religião. Não pensem que é como a Igreja Católica, como a Igreja Evangélica, como um templo budista. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui é um local de aprendizagem e evolução moral. Isso vocês conseguirão aqui. Mas veja, isso é tão importante porque não pensem que o Espiritismo se tornará a religião do futuro. Não será a religião do futuro. Por uma questão muito simples, porque não é religião. Mas ela será o futuro das religiões. Sabem por quê? Porque todo mundo que participa de qualquer religião é um espírito. Então, tu não precisa deixar de ser católico para estudar a doutrina espírita e participar de um centro espírita, de uma escola, de uma casa espírita, de fazer o bem, de aprender, de melhorar moralmente. Isso é o propósito do espiritismo.
é entender que o materialismo é importante, mas não é só ele que manda. A gente precisa do materialismo para ter uma biblioteca formada, ter livros para vocês poderem estudar, ter carro para vir de Joinville aqui dar palestra, ou vir de um outro bairro, vir aqui ajudar, fogão para fazer comida. Já pensou nós agora fazendo sopa em fogão de lenha? Ia ser um trabalho enorme. Então a gente aproveita o materialismo, mas não é dependente dele. Então veja, eu posso entender e assimilar o ensinamento dos espíritos, e todos nós somos espíritos, sem abandonar a minha religião, sem causar nenhum dano, mas entendendo com clareza o que acontece numa e o que acontece na outra. Essa é a parte legal. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser espírita, para estudar espiritismo. E aprendo e evoluo, me torno uma pessoa melhor. Ou algum de vocês não quer ser uma pessoa melhor? Todo mundo quer, mas tem que fazer esforço por isso. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem uma droga que eu era. Eu não sou uma droga muito melhor hoje, mas já deu uma melhoradinha, sabe? Já deu uma polidinha e tal, vai aprendendo. Não é mais tão brabãozão, não é mais tão grosso, mas vai indo. A gente vai aprendendo porque vai levando paulada no lombo, né? E o lombo descansa entre a subida e a descida do pau. Isso vocês podem ter certeza. Não tem folga, na verdade não tem nem folga dormindo. Dormindo, acordado, tu tá sempre bombardeado. Aquela turma que está do outro lado, os bons e os não tão bons, estão o tempo todo de olho em você. E você precisa ir crescendo isso, para aprender cada vez mais. Então essa é a ideia. Eu não preciso largar nenhuma religião que eu tenho, nenhum credo que eu tenho, para participar do movimento espírita. Porque todos somos espíritos. Essa é a doutrina dos espíritos. Então veja, isso é justiça divina. Deus é soberanamente justo e bom. Então nos dá a oportunidade de aprender sentindo um cheirinho bom desse silêncio, um domingo de sol, podia estar um frio de rachar o telhado aqui. Está tudo na boa. Agradeçamos por isso. Agradecemos. Veja que toda atividade que a gente começa no lar espírita começa com uma prece, começa com uma leitura, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, aí tem nesse mesmo livro, questão 842, o Sr. Kardec pergunta para os espíritos: qual é a melhor religião? Porque todas elas tentam ser a melhor, né? Inclusive o espiritismo, que não é religião. Todo mundo acha que o espiritismo é melhor que qualquer outro. Não. A melhor religião é aquela que faz mais pessoas de bem. Faz mais homens de bem e mais mulheres de bem. Mais pessoas de bem. Ou mais pessoas do bem. É isso que nós temos que fazer. Porque se a gente for sempre tentando ser uma pessoa de bem, tudo ao nosso redor melhora. Aqueles caras que querem o nosso mal, não adianta, o cara só pensa em coisas boas. Né? Então, eles dizem isso para o Sr. Kardec. A melhor religião é aquela que mais fará homens de bem. Aí tu começa a olhar assim, putz, eu participo de tal igreja, de tal escola, e participo do espiritismo. Aonde eu me sinto melhor? Onde eu tenho mais vontade de fazer o bem? É nessa que você tem que gastar teus cartuchos. É nessa que você tem que ir. Por quê? Porque aquela que fará mais pessoas de bem, é ali que você deve estar. Essa é a religião do futuro. A que faz homens de bem. Então vejam, mas tem muita gente que é boa de liturgia, de culto, de não sei o que, de todos aqueles rituais aqui nas casas espíritas praticamente não tem. Tem um ou outro assim incrustado ali, mas não é uma tônica geral. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Eu sendo bom nessas coisas todas, eu posso pertencer a qualquer religião e ser uma pessoa ruim? Um por vez. Uma resposta. Deus é um só.
Deus é um só. E é bom e justo e igual para todo mundo. Então vejam, eu posso sim ser muito bom nos rituais de qualquer igreja e ser uma pessoa horrível no meu dia a dia. E a gente conhece gente assim. Porque a gente conhece de algumas pessoas que são capazes de fazer uma prece assim: meu Deus, me fez tanto mal, tomara que tropece e quebra a perna. Que sentimento é esse? O bom sentimento, o bom pensamento, a boa ação. Essa prece é uma boa ação. Vocês acham que Deus vai atender essa prece? É claro que não. Porque isso não interessa. O que interessa é fazer pessoas de bem. Então eu posso participar de uma religião e não ser uma pessoa boa. Eu posso oferecer a sopa maravilhosa que está sendo feita aí, e na hora de entregar para a pessoa que precisa da sopa, dizer: pega essa bosta aí. Verdade ou não? É isso. Ou entrega um pacote de roupa no frio, ó, pega, tomara que sirva, usa aí. É isso. Eu posso participar dessas escolas e ser uma pessoa ruim. Mas tem outra pergunta. Eu posso ser um bom espírito, uma boa alma, sendo uma pessoa ruim? Não, não posso. Para ser um bom espírito, eu tenho que ser uma pessoa boa. Então vejam, é muito mais importante ser uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, e é atrás disso que eu tenho que ir. Não importa a religião. Porque eu posso conhecer, por exemplo, até padres, bispos, que odeiam as pessoas. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente ame as pessoas. Esse é o caminho. Esse é o ensinamento. E vocês vão encontrar em muitos lugares. Porque tem muito padre, bispo, pastor, que é gente do bem. Gente que quer o bem de todo mundo. Essa é a pessoa de bem, e nem é espírita. Mas eu conheço uns espíritas, meu Deus do céu. Se fosse embora do movimento, ia fazer um bem até. Mas por que ele tem que ficar ali? Porque tem que aprender. Se não aprender, não vai evoluir. E o objetivo do espiritismo é fazer pessoas de bem. Por isso que a gente não manda embora. Vai aguentando e vai, e faz uma prece aqui, outra ali, dá uns beijinhos, cumprimenta, tá, e vai indo. É isso. Esse é o esforço que a gente tem que fazer. Então, para a gente fazer isso, o espiritismo tem algumas bases que a gente precisa entender. Essencialmente são 5, mas eu vou dar umas aumentadinhas, umas aqui, para a gente curtir melhor isso aqui. A primeira coisa que é base do ensinamento espírita é a existência de Deus. Então não tem como falar de espiritismo sem falar de Deus, sem falar de Jesus, sem falar dos anjos, dos bons. Não tem. Então, uma dessas bases é a existência de Deus. A outra é a imortalidade da alma. Assim, e agora esse gordinho está metendo o pé num terreno pantanoso. Eu não acredito em imortalidade da alma. Lembra que eu falei que Deus é a inteligência suprema do universo? Primeira questão do Livro dos Espíritos. O Sr. Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Deus seria inteligente se criasse um espírito que em 80, 90, 100, 60, 5, algumas crianças com poucos meses, poucos dias, morresse e acabasse? Que inteligência seria essa? E nós definimos lá no começo da nossa conversa que Deus era inteligente, lembra? Muito bem. Que inteligência seria essa? Que no instante em que vocês são o melhor que jamais foram, que sabem mais do que jamais souberam, daí agora dizem: não, agora eu vou matar o cara e tudo que ele sabe e fez vai se perder. Então eu tenho que aceitar essa condição de imortalidade da alma. E pensa no legal que é você saber que um dia você vai encontrar essas pessoas, esses amores a quem você dedicou tanto carinho, tanta atenção, tanto esforço.
E eles estão do mesmo jeito. Imagina, pô, morreu, nunca mais vou ver minha filha amada. Que graça tem nisso, que justiça tem nisso, que inteligência tem nisso. Isso não seria coisa de Deus. Então certamente existe a imortalidade da alma. E veja, vocês se conhecem, não? Alguns são muito amigos aqui? São? Vocês se conversam? Sim, muito. Então, se essas pessoas que morreram e estão no mundo espiritual, um outro céu, por que vocês acham que eles não querem conversar com vocês? Ou vocês acham que eles não têm saudades também? Seria muito legal se a gente pudesse conversar, né? E pode. Tem formas especiais para isso. Não é toda hora que dá, mas dá para conversar. Então, essa imortalidade da alma permite a comunicação entre os espíritos. Como nós aqui, aqueles que estão lá também têm a oportunidade de se comunicar conosco. E nós temos a oportunidade de nos comunicar com eles? Como? Prece. Porque quando eu faço uma prece por alguém, eu estou conversando diretamente com ele ou com alguém que pode levar essa prece, esse desejo, pedir, louvar e agradecer para ele. Minha mãe querida, eu te agradeço por todo o esforço que você fez para me fazer como eu sou hoje. Isso é um pedido, um agradecimento e um louvor. É isso que a prece faz. Então, quanto mais prece no dia a dia, melhor eu me torno. Mais rápido eu vou subindo e escalando essa condição. Mas, eu aprendi tudo o que eu podia, morri. Perdeu-se? Não. O que acontece? Eu volto. Porque aquilo que eu não... Porque a gente não consegue arrumar tudo numa pegada só. Porque, por exemplo, eu tenho tanta traia na minha vida que eu preciso resolver, que uma vida só não chega. Mas o amor de Deus diz assim, tá bom, meu filho, eu sei que tu está fazendo esse esforço, querendo e tal, então volta lá mais uma vez e tenta fazer agora. E se não conseguir fazer de novo? Já vou encerrar, tem que ir lá pro último. Tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que cuidar desses aspectos, de tornar isso cada vez melhor. Então está cheio de espírito ao nosso redor e a gente precisa crescer justamente dessa forma. Para isso, a gente precisa ter uma fé raciocinada, que está escrito no frontispício desse livro. Não existe fé no mundo que seja tão boa que não consiga encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. E essa fé raciocinada, a gente precisa aprender. Não tem outro caminho, eu tenho que aprender a fazer. E aí, eu vou sugerir, eu falei contigo no nosso primeiro encontro, eu vou sugerir para vocês que querem começar um grupo de estudos, estudar alguma coisa, procurem neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, tem um item lá que no capítulo diz, sede perfeitos. E nesse capítulo, no seu terceiro item, tem um título chamado Homem de Bem, Pessoa de Bem. Estude. Se puderem, cada dia peguem um troço daquele estudo e tentem descobrir como isso vai caber na vida de vocês. Como eu faço para colocar isso na minha vida? Tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que aprender. Está na hora da gente decidir o que a gente quer fazer. Se a gente quer ser uma pessoa de bem ou não. Se quiser ser uma pessoa de bem, aqui tem muita coisa para ensinar e para fazer e nos tornar pessoas de bem. Sejam bem-vindos e continuem o trabalho. Novamente, obrigado pela oportunidade. Tá certo? Até uma próxima vez.